Hoje é dia de DR, mas não é entre você e o seu companheiro ou companheira. Hoje a gente vai discutir a relação entre você e a sua casa. Como é que tá aí? Olá, pessoal! Então hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como tá a relação entre você e os seus ambientes e principalmente a relação entre você e o seu lar. Porque afinal de contas estamos passando por um momento muito delicado, estamos ficando muito tempo em casa, né? E o nosso lar acabou assumindo papéis que talvez antes ele não tinha. Então é nele que a gente passa os momentos de lazer, de estudo, de trabalho, de convivência, de descanso. Então é muito papel para um lugar só. Então é muito importante que nesse momento a gente esteja cada vez mais alinhado e cada vez mais harmonizado com o nosso lar. Então, assim como em relacionamentos amorosos, às vezes a gente precisa dedicar um tempinho a mais, uma atenção a mais para nutrir aquele relacionamento, para que ele sobreviva e permaneça saudável, esse é um momento que é de extrema importância que você esteja o mais alinhado possível com a sua casa e que vocês tenham uma relação bastante harmoniosa, porque um ambiente que já era de extrema importância agora, meu Deus, nem se fala, né? Então eu separei algumas dicas, algumas coisinhas para vocês prestarem atenção em relação ao cuidado dos ambientes. E essas dicas vocês podem aplicar não somente na casa de vocês, mas também em ambientes que vocês costumam permanecer. Então a gente vai considerar que os ambientes que têm maior influência na nossa vida como um todo são os ambientes que a gente passa mais de 6 horas por dia. Agora eu imagino que esteja sendo, né, a sua casa esse ambiente, mas caso seja algum outro, você pode considerar e aplicar tudo isso nele também, tá bom? Então o primeiro aspecto a ser considerado aqui é a importância da ventilação e da iluminação dentro de um ambiente. E se for possível, gente, que vocês façam isso de forma natural. Então, se você tem uma janela no seu apartamento, na sua casa, por favor, abra a cortina, como dizia minha mãe na minha infância e me diz até hoje, deixa o solzinho entrar, deixa o vento circular dentro da tua casa. Então tem uma questão de saúde, né, gente, que pode ser que você esteja com mais pessoas em casa, que fiquem o tempo todo em casa, todo mundo respirando junto e que também vai muito além de Covid, né? O tempo tá mudando, quem é aqui de Curitiba sabe, provavelmente já deve estar com as rinites, com bronquite, tudo atacado, todos os problemas respiratórios. Então é importante que a gente faça esse ar circular e que a energia do sol entre dentro da nossa casa, que é de muita importância e é muito valioso. Então, principalmente se você tem a dádiva de ter um ambiente ensolarado, principalmente se for o sol da manhã, gente, por favor, não perca essa oportunidade. E além disso, existe uma questão que é a energia Qi. Eu já comentei sobre isso lá no meu Instagram, falei um pouquinho no vídeo de Feng Shui. E eu acho que eu até posso trazer para vocês em vídeo, porque é um assunto que merece ser detalhado. Mas a energia Qi, que também pode ser conhecida como energia Qi ou Prana, nada mais é do que a energia que nos permeia, né? E o fluxo dela é extremamente auspicioso, porque ela é a nossa energia vital. Então, nas terapias para casa, para ambientes, enfim, a gente sempre vai considerar como que está o fluxo do Qi, né? E sempre vai analisar ele trabalhando de forma com que ele permaneça em alguns momentos específicos, mas que, sobretudo, ele flua de forma harmoniosa, porque a gente quer essa energia dentro de casa. E como é um fluxo, ele está 100% associado ao fluxo de ventilação e de iluminação. É uma grande fonte de Qi. Então, é por isso que também é muito importante que vocês mantenham as janelas abertas, o ar circulando e o sol entrando, tá bom? Então, o segundo aspecto a ser considerado é a limpeza da nossa casa, né? Então, a importância da gente manter esses espaços limpos. E quando eu digo limpeza, eu espero que vocês considerem tanto a parte de limpeza física quanto a parte de limpeza energética. Então, a parte de limpeza física não tem nenhum segredo, é o faxinão mesmo e tentar manter essa casa o mais limpa possível, principalmente por essa questão de saúde, né? Os objetos que a gente está trazendo de fora, sapatos, enfim, até uma sugestão é que vocês deixem os sapatos para fora de casa, né? Isso já é uma coisa que eu sempre sugeri antes de Covid, porque é uma energia que você está trazendo de fora, além da sujeira, né, gente? Então,
essa manutenção de limpeza física é de extrema importância. Mas a parte de limpeza energética também é de extrema importância. Eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, citei um pouquinho no vídeo de cristais. E existem várias formas de vocês fazerem isso. Vocês vão encontrar várias formas na internet. Eu posso sugerir para vocês, quem sabe até fazer um vídeo sugerindo algumas formas. Mas não importa como, é importante que vocês façam também a limpeza energética, porque além dessas questões físicas, nós estamos trabalhando também com energias. São pessoas dentro de casa com pensamentos que nesse momento, né, às vezes nem são tão positivos. E tudo isso fica no nosso espaço, né? É a relação de forma-pensamento. Então, é importante que vocês cuidem disso também, tá bom? Então, terceira coisinha que eu gostaria que vocês prestassem atenção é na quantidade de objetos que vocês têm em casa. Então, lembra que eu estava comentando sobre a energia Qi e sobre o fluxo dela? Toda vez que a gente tem um objeto perdido ali no espaço, ele também é um obstáculo para essa energia, certo? Então, né, se a gente tem um fluxo vindo daqui e um obstáculo aqui, essa energia, ela vai acabar contornando e muitas vezes se dissipando, perdendo força, né? Então, numa análise, né, certinha, a gente sempre vai ver o que de fato tá atrapalhando ou não, mas de forma geral, é importante que vocês não tenham excessos de objetos, até porque a maioria dos casos é muito comum que esses objetos a gente nem sabe porque tá lá. Então é aquele presentinho que a gente ganhou, não sabia onde colocar, colocou ali, esculturinha, lembrancinha de viagem, livro, enfim, coisas que nem fazem sentido e que também tem muito a ver com o tipo de energia que a gente está trazendo para o nosso espaço, mas isso já é assuntos mais profundos, né? Mas, enfim, são objetos que estão obstruindo e muitas vezes dissipando uma energia que a gente quer que flua de forma mais clara, de forma mais harmoniosa no nosso espaço. Então, deem uma olhadinha no espaço de vocês, o que for possível tirar, tire, e deixe nos seus espaços o que realmente faz sentido, o que te lembra uma energia positiva, o que faz sentido com aquele espaço, né? Então já vou aproveitar e dar uma diquinha bônus ali. Então tente setorizar os objetos para que eles estejam congruentes com o uso daquele espaço. Então no ambiente de dormir, não deixe coisas que remetem a outras coisas, senão um momento de descanso. Então tira livro, deixa só as coisinhas que possam te passar uma tranquilidade, porque é um espaço de descanso, certo? Então, nos teus ambientes de trabalho, daí sim você deixa um livro, seus ambientes de estudo, você deixa tudo que remete a isso e você já organiza um pouquinho melhor o teu espaço e já colabora para o fluxo do Qi. Então, quarta informação a ser considerada é o pós-limpeza, o pós-organização ali, que é referente à harmonização dos teus espaços, né? Então, assim como eu já orientei vocês em relação a cristais, quando a gente compra, a gente precisa limpar e, na sequência, harmonizar, certo? Porque quando a gente tá limpando, seja fisicamente e energeticamente falando, a gente tá tirando tudo, né? Tanto o negativo que a gente gostaria, mas também as outras informações que tinham lá. E a gente acaba deixando o espaço e as pessoas também, né, no caso de limpezas energéticas de pessoas, vulneráveis, abertas. Então é importante que a gente feche esse círculo, que a gente programe esse círculo para que ele fique harmonizado da forma que a gente quer. Então, existem várias formas disso ser feito. Lá no meu Instagram vocês vão encontrar algumas opções, mas vocês podem procurar por aí. Existem vários rituais, mantras, óleos essenciais, incensos, ervas, cristais, cromoterapia. Gente, vocês podem utilizar qualquer ferramenta. Mas o que eu sempre vou falar aqui, vocês sempre vão me ouvir falando, é o que eu falo para os meus clientes. Se um dia a gente trabalhar junto, é o que eu vou falar para você. Mais forte do que tudo isso é a tua intenção. Então é muito importante que depois dessa parte de ritual de limpeza, vocês também tenham esse hábito de programar o espaço de vocês. Então, que seja 5 minutos do teu dia, você pedir proteção, você pedir pelo uso daquele espaço. Então, se você tiver um empenho e um interesse de passar por
cômodo por cômodo, programando e pedindo pela utilização, né, para que se ajude na utilização daquele espaço. Então, se é um quarto, você pode mentalizar que naquele espaço você vai poder ter sonos de qualidade, que você vai se preparar para viver um dia super positivo. Se for um quarto de casal, que você e o seu parceiro ou a sua parceira vão viver momentos muito legais ali. Então, fazer toda essa programação é de extrema importância e é de grande ajuda para que essa harmonia que a gente está tanto buscando, né, aconteça. Essa sintonia entre o teu mental, a tua intenção e a tua casa, para que tudo flua numa mesma vibração, tá bom? Então, em um cenário ideal, se vocês tiverem a curiosidade e gostarem desse hábito, né, é que vocês usem algumas dessas ferramentas junto com a intenção, né? Isso tem uma força imensa, as ferramentas por si só já têm as suas propriedades e a nossa intenção tem uma força muito grande nisso tudo. Então, é muito importante que vocês sempre mentalizem e estejam sintonizados para ter uma boa relação com a casa. Então, a quinta sugestão que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que vocês criem um hábito de observar como os espaços estão influenciando na vida cotidiana de vocês. Por quê? É muito possível que nesse momento vocês tenham feito alguma mudança, enfim, no espaço de vocês. E eu gostaria que vocês criassem o hábito de talvez escrever, mas de qualquer forma observar se vocês estão se sentindo melhor, pior, se vocês fizeram alguma mudança no quarto, se modificou a tua qualidade de sono, se foi no espaço de trabalho, se o seu rendimento mudou, enfim. Porque já não é segredo pra gente que os espaços influenciam diretamente no nosso pensamento, no nosso comportamento. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais como isso funciona, eu tenho um workshop que está disponível no meu site, que se chama Habitar Consciente, que fala exatamente como que acontece, né, essa interação toda. Mas é importante que vocês tenham consciência disso tudo, porque independente das ferramentas que a gente utiliza e que a gente vai considerar que a maioria das pessoas funciona a esse estímulo, né? Cada pessoa é única e cada espaço é único. Então, essas relações precisam ser observadas mais de perto. Então, talvez não seja o momento de você solicitar uma consultoria ou fazer algo de fato em relação a isso, mas já é de grande ajuda que você consiga perceber essa interação. Então, nesse cantinho eu me sinto dessa forma, mas nesse eu já me sinto dessa. Então, que você entenda isso e que você use isso ao seu favor, que talvez você estimule as coisas que você precisa estimular e deixe de lado as coisas que não estão funcionando tão bem pra você. Então, que você trabalhe num lugar que você ache que você se sinta melhor, que você durma de uma posição que talvez pra você fique melhor e que isso pode ser notado de forma instintiva a princípio, né? Então, por hoje é isso, gente. Existem algumas diquinhas que eu posso trazer pra vocês, por exemplo, como eu faço aqui em casa, pra talvez inspirá-los, né? Mas, de modo geral, essas dicas que eu trouxe pra vocês podem até parecer bobinhas, mas muita gente esquece e elas são determinantes para a relação, para boa relação, na verdade, com os seus ambientes. Então, lembrem e, principalmente, tenham consciência de tudo isso. Ter consciência sobre as coisas muda tudo na nossa vida, né? Então, a minha intenção é trazer a consciência para vocês em relação ao espaço de vocês e eu espero ter contribuído de alguma forma, tá bom? Então, não esqueça de deixar o seu like, seguir o canal, enfim, todas essas coisas, porque vai ser bem importante para mim e qualquer coisa eu tô à disposição, tá bom? Um beijo e até a próxima!